Então, tá ok. Iniciando, então, aula de tópicos em banco de dados, dia 3 do 3 de 2021. O que a gente tem programado para essa aula aqui, tá? Ontem ficou uma atividade assíncrona, né? Vocês fazerem a leitura e entendimento desse material que a gente ia tá trabalhando na aula de hoje, tá? Na aula passada, na semana passada, na realidade, eu tinha mostrado para vocês o uso de uma função, né? Que é uma função chamada crosstab. Essa função ela faz parte de uma extensão chamada TableFunc, né, do PostgreSQL. Então ela permite você criar uma tabela de referência cruzada, né, onde você tem um valor pivô e em cima desse valor pivô você pode criar colunas, né, de forma horizontal dentro da tua consulta, tá? Então eu tinha solicitado que vocês tentassem realizar, executar, entender como é que funcionava essa função. Não sei se tu chegou a, a tentar implementar ela, Vitor. Eu pesquisei tudo, e daí eu Aham, vi lá, só que eu não entendi direito como é que usava. Tipo, eu não tinha certo. entendido como é que ia usar, por exemplo, no modelo que tu fez, sabe? Aham, Porque eu tinha tá. visto lá que tinha que usar três. Ele tinha três partes lá no select, né? Isso Do, mesmo. do tab. Só que eu não entendi como é que funcionava o último pedaço. Tá. Então, olha só, qual que era a ideia do uso dessa função, né? Deixa eu voltar aqui no Postgres. Por exemplo, assim, a gente fez uma modelagem que nós chamamos uma modelagem para nós deixarmos nosso modelo mais genérico, né? O que nós fizemos? Nós criamos para cada informação, cada dado que nós tínhamos sobre a da estação, né? Por exemplo, assim, temperatura, umidade, direção do vento. Antes a gente tinha cada dado desse, a gente era uma coluna na nossa tabela, né? Daí a gente fez uma modelagem mais genérica no sentido de fazer o quê? De, por exemplo, assim, se eu recebesse outros dados, eu precisaria estar criando novas colunas na minha tabela, correto? Então, como eu recebo dados de diferentes organizações, se quando eu receber esses outros dados, eu teria criado novas colunas e em determinado momento essa minha tabela estaria fragmentada. Por quê? Porque eu teria alguns dados que pertencem a umas organizações, outros que pertencem a outras e assim por diante, né? Então a ideia era nós deixarmos o nosso modelo mais genérico. Então o que nós fizemos? Nós criamos para tentar solucionar esse problema, o que nós fizemos? Nós criamos uma tabela, né, de variáveis e associamos como chave estrangeira aqui o valor de cada variável. Então, cada variável que vai sendo criada dentro da nossa empresa lá que recebe esses dados de meteorológicos, cada variável que vai sendo criada, a gente pode referenciar ela aqui e utilizar ela. Né? Então, por exemplo, assim, se nós pegarmos lá a tabela de variáveis, nós temos aqui, ó, temperatura, chuva, direção do vento, umidade e pressão atmosférica, tá? Então a gente poderia ir criando novas variáveis e depois somente associando essas variáveis lá na tabela de dados. Correto? Então, por exemplo, lá, eu estou dizendo aqui que no dia 2/12, a 1 hora da manhã, na estação 1, a variável 1, que é a temperatura, foi o valor de 25 graus, certo? Esse data hora, o que eu fiz? Eu acabei criando um campo aqui para mostrar para vocês que a gente poderia criar um timestamp como sendo o valor pivô lá da função, tá? Depois já vou falar isso para vocês. Ou deixar a data e a hora também, poderíamos utilizar isso, tá? As duas maneiras. Então, qual que era o nosso problema? O nosso problema é que a nossa fonte de dados, o nosso relatório que nós precisamos gerar, deixa eu ver onde é que está aqui, esse aqui. Ó, a nossa fonte de dados, ele tem dados horizontais, correto? E se nós formos fazer uma consulta como está essa modelagem mais genérica, nós teríamos dados na vertical. Tá? Então, daí eu mostrei para vocês então o uso dessa função crosstab. O que ela faz? Ela faz um pivô. Né? Então a gente chama isso de uma... Ela utiliza um pivô para fazer uma tabela de referência cruzada, na realidade. Tá?
Então, assim, então ela é composta de 3 partes, certo? Então, a primeira parte, deixa eu ver, vou mostrar aqui. Aqui onde é que está a função que eu passei para vocês, tá? Então, a primeira parte, o que ela é? Ela é o pivô. Então, o que é o pivô? É o valor que toda vez que ele modificar, eu vou ter uma nova linha no meu retorno, certo? Então, toda vez que eu modificar a data e hora, que é essa variável que eu criei aqui, ó, ele vai criar uma nova linha, ou seja, quando ele passar desse valor aqui, ó, aqui na linha 5, para o valor da linha 6, que mudou a hora, ele vai gerar uma nova linha no resultado da minha coluna, da minha consulta, certo? Depois, então, a data-hora. A variável, o que ela é? A variável é a segunda coluna dessa função crosstab aqui. A variável, nesse caso, é cada coluna que eu quero representar, certo? Então, você pode ver aqui, ó, Vitor, que eu fiz uma ordenação pelo quê? Pela data e hora e pela variável, correto? Então, eu sei que vai começar a variável 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4 e depois a 5 nesse caso. Daí eu sei que a variável 1 é a temperatura, eu sei que a variável 2 é a chuva, eu sei que a variável 3 é a direção do vento, entendeu? Então, a segunda coluna aqui, o segundo campo, na minha consulta, ele vai me dizer quais as colunas que vão ser criadas na horizontal. E por fim, o terceiro campo aqui, o valor, ele vai me fazer a associação do valor à minha variável. Ou seja, quando eu fizer a execução dessa consulta aqui, esse valor ele vai ficar associado, né, à linha daquela determinada variável, a coluna daquela determinada variável. Tá? Então, quando eu utilizo o crosstab, eu sempre vou ter que utilizar 3 partes. Uma que é o pivô, ou seja, o valor que, quando esse valor mudar, eu mudo a linha. A variável, que é o segundo campo, que é as colunas que vão ser geradas no meu resultado. E, por último, o valor que vai estar associado a cada uma das respectivas colunas. Tá? Não sei se tu chegou a... Tranquilo isso? Sim? Tá só o. Eu não entendi como é que o valor se associa aos campos que tu pegou, sabe? Uhum. Esse valor ele vai estar associado aos campos que eu peguei devido à ordem, entendeu? Então, por exemplo, assim, se eu executar só essa consulta aqui de dentro, ó, deixa eu pegar aqui, tirar ela aqui. Ó, deixa eu pegar aqui só para mostrar. Se nós executássemos somente a consulta que é utilizada pela função, ela me retornaria isso aqui, certo? Então, o que ele vai fazer? Isso aqui ele vai me gerar uma linha, certo? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer assim aqui, viu? Select asterisco com crosstab. Ali, ó. Daí eu vou dizer o seguinte, ó, que o que eu quero mostrar na minha função, tá? Eu quero mostrar a data hora como resultado, tá? A data hora, que é um timestamp. Quero mostrar a temperatura.
Olha só. Então, eu quero mostrar a data, a hora, a temperatura, que é a variável 1, a chuva, que é a variável 2, a direção do vento, que é a variável 3, a umidade, que é a variável 4, e a pressão, que é a variável 5, certo? Então, como eu sei quais são os campos que eu desejo mostrar no resultado da minha função, eu defino cada variável associada a cada um desses campos aqui, correto? E na função, ele sabe que esse valor aqui, ó, o primeiro valor vai estar associado à primeira variável, certo? Por isso que ela faz a referência cruzada, por isso que ela tem essas três partes, que é o pivô, a coluna e o valor daquela coluna, entendeu? Então, se eu mandar executar só essa parte aqui, ó, select, aqui não tem, aqui. Faltou. Data hora. Tá? Então, olha só. Mesmo que eu usei a função aqui, ó, o primeiro resultado é o meu pivô. Tá? Então, o primeiro valor aqui é o meu pivô. Daí, cada uma a variável são as minhas colunas, certo? Que elas são determinadas aqui embaixo. Quais são elas? Ó, temperatura, a chuva, direção do vento, umidade e pressão atmosférica. E o terceiro parâmetro da minha função, ele vai ser o valor associado àquele pivô e àquela coluna. Aquela, no caso aqui, a temperatura, a chuva e assim por diante. Não sei se ficou claro agora. Entendi. É que eu não tinha entendido lá que ele era pela ordem do que tava, né? Isso, é por essa ordem. Tanto é que se você tentar criar um novo valor, selecionar um outro campo aqui, ele não vai permitir para te usar essa função. Sempre vai ser esses três parâmetros, tá? O pivô, a coluna que tu vai gerar e o valor que vai estar associado a esse pivô e essa coluna. Tá? Então, olha só. Então, isso aí, a gente tem uma função que a gente vai trabalhar com referência cruzada, tá? Daí, eu acabei... Como é que a gente utiliza essa função, né? Eu criei aqui um campo chamado data hora, certo? Como sendo um timestamp. Para mim, eu criar o meu pivô aqui pela data e a hora. Então, ou seja, toda vez que mudar esse valor de data e hora, eu vou criar uma nova linha no resultado da minha consulta, tá? Ah, professor, mas daí tu tinha data e hora, tu não poderia deixar a data e a hora? Poderia fazer uma concatenação, né? Poderia usar, por exemplo, assim, select data, daí mais hora, vou botar aqui só para dados. Então, ó, se eu utilizar dessa forma, eu faço uma concatenação entre data e hora, ele acaba me gerando um timestamp, certo? Daí eu não precisaria ter criado esse campo aqui, tá? É só uma maneira diferente de você fazer a mesma coisa. Eu queria mostrar para vocês isso. Então, olha só, para nós podermos utilizar essa função crosstab, eu preciso criar a extensão TableFunc, certo? Então, eu criei a extensão. A partir do momento que eu crio essa extensão faz parte aqui dentro do meu banco de dados, certo? E daí eu montei a consulta aqui, né? Fiz um select, os campos que eu desejo mostrar. Daí no meu from, eu coloquei as tabelas que eu preciso, né? E também a função crosstab. Então ela vai ser uma função que vai retornar um conjunto de dados, né?
a partir de uma consulta. E daí aqui, para mim deixar essa função mais genérica, eu fiz uma parametrização, né? Ou seja, eu fiz uma concatenação que eu quero mostrar os valores daquela determinada estação, tá? Que é o filtro que a gente tem lá em dados, tá? Então, aqui o meu critério, daí eu fiz uma concatenação que vai ser, no momento que eu executar a consulta, ele vai passar o valor da estação que eu desejo, né? Que no caso a gente está parametrizando aqui como sendo a estação 1, tá? Depois eu fiz um group by para agrupar o resultado da saída, né, em uma ordenação. Então, o resultado da minha query, ela vai ser dessa forma aqui, ó, que é bem semelhante àquele primeiro resultado que nós tínhamos. Lembra daquela modelagem horizontal que nós tínhamos utilizado, né? Então, estação, município, estado e tal. Daí vocês podem ver que quando ele mudou a hora aqui, né, ele gerou uma nova coluna com os valores associados a essa hora. Tranquilo aqui, gente? Tá tranquilo. Então, tá. Então, feita a correção dessa questão dessa função crosstab, a ideia agora, então, é a gente começar a ver como que nós poderíamos, em cima daquele estudo de caso ali, como que nós poderíamos fazer utilizar conceitos de modelagem de objeto relacional, certo? Então, em cima desse modelo que nós geramos, bom, mas eu posso utilizar alguma coisa de modelagem de objeto relacional? O que eu posso utilizar? Como que eu posso utilizar? Como que eu posso implementar isso, certo? Então, para nós chegarmos a esse ponto, a gente precisa ver alguns conceitos da parte da modelagem objeto relacional, né, do modelo, tá? E alguns conceitos que são importantes para vocês entenderem depois onde se aplica esses conceitos dentro de um banco objeto relacional, tá? Então, olha só, qual foi a motivação, né, desse modelo objeto relacional, né? É você poder modelar novas demandas ou novos requisitos que começaram a surgir, né, no nosso mercado, tá? Então, ou seja, devido a algumas limitações do modelo relacional, que é aquele modelo estruturado, bonitinho, todo organizadinho, né? Então, devido a algumas necessidades que o modelo relacional tinha algumas dificuldades, né, para você implementar, principalmente na criação de novas tabelas, a questão das junções, né? Então, devido a essas limitações que começou-se, né, a pensar algumas coisas da orientação a objeto aplicado em cima dos SGBDs, tá? Então, também tinha uma outra linha de trabalhos com SGBDs orientados a objetos. Na realidade, era a ideia de você colocar características de orientações objetos de orientação a objeto dentro de um SGBD. Porém, esse modelo ele acabou sendo um modelo pesado, um modelo mais complexo, né? Justamente pela questão dos conceitos de orientação a objeto que você acabava colocando dentro do modelo, né? E isso muitas vezes pecava em questão de performance, né? Esses modelos de SGBDs orientados a objetos. Então, daí surgiu a ideia, né, de fazer uma mesclagem das coisas boas do modelo relacional com as coisas boas do modelo objeto orientado a objetos, tá? Então, por isso surgiu esse modelo objeto relacional, certo? Então, a ideia é combinar as características boas do modelo relacional com as características boas do modelo orientado a objeto, tá? Então, agora, tem alguns exemplos de SGBDs que já trabalham dessa forma. Acho que eu conheço são esses dois, mas muito provavelmente outros SGBDs já estejam implementando esses conceitos. Eu não saberia falar para vocês assim quais são. Até isso de repente pode ser
uma pesquisa aí que a gente pode fazer aí, tá? Então, no caso, nós vamos trabalhar com PostgreSQL, tá? Então, quem definiu essa classificação de modelo objeto relacional foi esse cara aqui, que é o Stonebraker. Então, ele é considerado o pai, né, da tecnologia objeto relacional. E a ideia é definir, baseado, né, nos sistemas que a gente tem atualmente, né, ele define, então, 4 quadrantes, tá? Que é o modelo relacional, orientado a objetos e o sistema de arquivos, que era aquele primeiro, tá? E baseado nisso, ele faz uma comparação, né, dos dados e as consultas, ou seja, a parte de manipulação e a parte de quais dados que você pode modelar, certo? Baseado nisso, o que ele faz? Por exemplo, assim, se for pensar em dados, o sistema de arquivos, ele possui os dados simples, e os modelos relacional também. Já o orientado a objeto, ele permite que a gente trabalhe com dados complexos, tá? E objeto relacional também. E a questão das consultas, né? Aqui são consultas simples, e na questão dos modelos relacionais, elas acabam sendo complexas devido à quantidade de junções que você precisa fazer ali nelas, tá? Então, a tendência é que esse modelo objeto relacional, ele acabe tendo dados complexos, ou seja, que você consiga modelar a maior quantidade possível de aplicações, e consultas complexas, né, no sentido de você poder retornar tudo aquilo que você precisa, tá? Bom, então, em cima desse modelo objeto relacional, pensou-se em colocar algumas questões, né, da orientação a objetos, tá? Então, o que nós tínhamos dentro dos SGBDs atuais, né? A gente tem aquela parte de controle de integridade, processamento de consultas, transações, a questão da persistência, né, do armazenamento dos dados, controle de concorrência, segurança. E a ideia foi adicionar novas características das linguagens de programação orientada a objetos dentro desses SGBD. Tipo polimorfismo, a herança, a questão das identidades de objetos, tá? A questão de tipos complexos, encapsulamento. Então, essa é a ideia. Então, criar uma SGBD que pudesse ter características de orientação a objetos, tá? Então, no nosso caso, são 4 conceitos que a gente vai estar estudando aí, que vão ser aplicados ao modelo objeto relacional, tá? Esses conceitos de O, que é o conceito de OID. Não sei se vocês já tinham escutado alguma coisa sobre esse conceito de identificador de objeto. Eu ainda não. Acho que não. Não. Tá. Conceito de herança, sim, né? O polimorfismo e a questão de objetos complexos, tá? Quando eu falo em objetos... Herança, você sabe o que significa, né? Sim. Tá. Polimorfismo também. Sim, sim. Tá. E objetos complexos, já tinha ouvido falar? Escutado falar? Esse eu não tenho certeza. Por exemplo, assim, quando eu utilizo um vetor dentro de um banco de dados, por exemplo, certo? Então, isso ele pode ser um objeto complexo, ou utilizo uma matriz, utilizo lá um JSON, certo? Então, olha só, o que são os OIDs, tá? Então, quando a gente fala em orientação a objeto, o OID significa o Object Identifier. Ele é mais ou menos, tá? Mais ou menos parecido com o conceito de chave, correto? Só que, quando a gente faz a ligação entre objetos, né, esse OID, ele é a gente diz assim, que um objeto que é idêntico, ele possui o mesmo OID, certo? E um objeto que ele é igual, ele possui o mesmo valor, correto? Então, quando a gente utiliza o modelo relacional, a ligação é por valor, certo? Valor daquele item.
E o ID, ele é como se fosse o identificador do objeto, certo? Como se fosse o identificador daquele objeto. Então, depois a gente vai ver os exemplos ali. Por exemplo, se você criar uma tabela dentro do Postgres, ele gera um ID para essa tabela. Se você criar um banco de dados, ele gera um ID para esse banco de dados, certo? Então, ele é a identidade do objeto e é independente do seu valor, tá? Então, ele é como se fosse uma estrutura que permite que eu possa fazer a comparação entre objetos, tá? Então, muitas vezes esse ID ele é gerado pelo próprio SGBD, né? E ele que gerencia isso de forma interna, tá? Então, esses são os OIDs. A herança, gente, vocês lembram que no modelo relacional nós tínhamos o conceito de generalização e especialização. Lembram disso ou não? Sim ou não? Olha, acho que não me lembro. Lembra aquela que nós tínhamos aquele conceito que dizia assim, quando eu quero modelar lá pessoas, certo? E dentro da minha empresa eu preciso fazer um controle das pessoas que são físicas e as pessoas que são jurídicas. Lembra disso? Daí, a pessoa física, ela tem os dados da pessoa física. Tem CPF, tem RG, data de nascimento. A pessoa jurídica, ela tem os dados da pessoa jurídica. CNPJ, inscrição estadual, data de fundação, certo? Porém, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica possuem um nome, possuem um endereço, possuem uma cidade, certo? Então, eu tenho um conjunto de dados que são comuns, tanto de física e de jurídica, e tem um conjunto de dados que são particulares, tanto particulares de física e particulares de jurídica, certo? Então, isso a gente consegue modelar em banco relacional criando uma especialização, certo? Que você vai ter lá uma tabela, a entidade genérica, que é pessoas, e tu vai ter as duas especializadas, que é física e jurídica, com os seus respectivos dados, tá? Então, quando a gente fala em herança, muitas vezes o conceito de herança ele se aplica a situações de generalização e especialização. Principalmente quando, na passagem do modelo conceitual para o modelo lógico, você cria uma tabela para a entidade genérica e cria uma tabela para cada uma das especializadas. Ou seja, se eu fosse modelar pessoas físicas e jurídicas, eu criaria uma tabela para pessoas, uma tabela para físicas e uma tabela para jurídicas, certo? Então, só que nesse caso aqui, quando a gente utiliza a herança, no momento que você diz que uma tabela herda propriedades da outra, ela acaba herdando toda a parte estrutural e a parte comportamental também. Então, as consultas, as funções, os gatilhos, ele acaba herdando também, certo? Então, a herança permite que, no nosso caso, uma classe, né, ou uma tabela, possa herdar tanto a estrutura quanto o comportamento de outra classe ou de outra tabela, tá? Tá, mas daí como é que eu faço isso no modelo relacional? No modelo objeto relacional? Você diz, essa tabela aqui, ela vai ter uma herança de tal tabela, certo? A gente vai aprender daí a fazer isso aí depois, tá? Mas então é a possibilidade de você herdar a estrutura e o comportamento de uma outra classe, certo? Bom, outro conceito é o polimorfismo, tá? O que é o polimorfismo? São objetos de classes diferentes que respondem a mesma mensagem de maneiras diferentes. Se vocês, eu não lembro se vocês fizeram banco de dados 2 comigo, né? Vocês têm lá as funções. Então, assim, você pode criar uma mesma função, porém, com argumentos diferentes, certo? E na hora de você chamar a função, você diz quais são os argumentos, quais são os parâmetros que vão ser passados para essa função, e você define qual que é o comportamento dessa função, ou seja, você define o que ela faz dentro dela. E baseado nisso, apesar da função ter o mesmo nome,
ela consegue executar de maneiras diferentes essa mesma função, tá? Então, o polimorfismo é essa ideia. Então, por exemplo, assim, eu tenho o salário do funcionário, eu tenho o salário do professor, eu tenho o salário do monitor. Cada um vai ser calculado de uma maneira diferente, mas todos eles são salários, tá? E o outro conceito que nós vamos estar trabalhando é o conceito de tipos abstratos de dados, certo? O que é o tipo abstrato de dados? É a possibilidade de você fazer, criar objetos compostos dentro do teu banco de dados. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um atributo multivalorado, em pessoas eu tenho telefones, tá? Telefone é um atributo multivalorado, ou seja, uma pessoa pode ter vários telefones. Como é que vocês modelam isso num banco relacional? Que uma pessoa pode ter vários telefones. Cria uma nova tabela, Tem que criar certo? uma nova tabela. Isso. Já num banco objeto relacional, o que nós podemos fazer? Nós podemos, ao invés de criar uma nova tabela, a gente pode criar um vetor, que é um objeto complexo, entender? Então, onde cada posição do meu vetor vai ser um número de telefone. Então, eu não precisaria criar uma nova tabela e eu criaria um campo que é do tipo vetor chamado telefone. Então, isso é um tipo de objeto complexo, correto? Porque eu tenho uma estrutura dentro de uma estrutura já. Tá? Coisas que a gente não tinha isso no modelo relacional. Uma outra situação é, por exemplo, assim, toda vez que eu tenho um endereço, eu tenho lá rua, número e CEP, certo? Então, um objeto com um atributo composto, tá? Então, eu posso pegar esse atributo composto que nós tínhamos no modelo relacional, a gente tinha que criar um campo para cada atributo que faz parte do composto. Num objeto relacional, eu posso criar um tipo composto. E daí esse tipo composto, ele vai ser composto pelo quê? Pelo número, pelo endereço e pelo CEP, certo? Então, o que é o tipo complexo? São tipos de dados que têm estruturas dentro do meu SGBD, certo? Só que daí, essas estruturas elas podem ser estruturadas, né, quando o SGBD conhece a estrutura dos objetos, ou pode ser não estruturado. Então, pode ser uma imagem, né, pode ser, por exemplo, assim, um raster, pode ser um JSON, pode ser um XML, certo? Então, eu não sei como que é a estrutura desse objeto complexo, tá? Então, assim, ó, na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aprender como que nós aplicamos esses conceitos aqui de orientação a objeto dentro da modelagem, certo? Então, a gente vai pegar o modelo, vai ver, bom, aqui, isso aqui nós podemos modelar de tal forma, isso aqui a gente pode modelar de tal forma, pensando no modelo objeto relacional. Depois de fazer essa modelagem, a gente vê como que nós podemos fazer a implementação. Tá? Então, como que a gente vai criar uma herança, como que a gente vai criar um vetor, como que a gente vai criar um objeto complexo, certo? Então, essas são as próximas etapas aí da disciplina, tá? Pessoal, alguma dúvida aí? A princípio, não. Tranquilo? Tá. Então, assim, o que nós vimos hoje? A questão de como funciona essa função de referência cruzada, que é o crosstab. Pessoal que chegou atrasado, depois vai estar eu boto o vídeo ali para vocês darem uma olhada, tá? Eu já disponível. O crosstab ali eu tinha feito essa parte ali do select, tentei colocar dentro do parênteses lá, e daí eu não tava funcionando bem certo. Mas Não daí funciona, agora que eu vi como é que funciona ali, mais tranquilo. porque a função ela precisa de 3 argumentos sempre, tá? O pivô, a coluna e o valor. Se tu botar resultado, qualquer outro resultado que vai ficar dentro do select da crosstab, ele não vai funcionar. Por isso que eu tive que fazer um select externo ali daí. Beleza. Tá? Mas daí executem ali, deem uma olhada, né? Tá tudo tranquilo. Tá bom, gente? Então encerramos por aqui, até a semana que vem daí, tá? Então tá, beleza. Valeu, um abraço. Então tá. Valeu, um Então abraço. tá, Valeu. até.